Olá, olá pessoal. E quem vos fala é o professor Rodrigo, professor de Física. Hoje nós vamos dar começo à nossa matéria de Física do terceiro ano, que é sobre eletricidade. Vou compartilhar com vocês a tela aqui de um slide da nossa aula. Então, como eu falei, professor Rodrigo, matéria Física, terceiro ano. Bom, mais especificamente da parte de eletricidade, nós vamos entrar numa parte da eletricidade chamada de eletrostática. Como o próprio nome mostra, você pode perceber que é uma eletrostática. Então, nós vamos tratar da parte da eletricidade sem movimento das cargas elétricas. Então, é uma parte em que tratamos as cargas paradas. E mais especificamente hoje nós vamos falar da carga elementar dos elementos elétricos e da quantidade de carga elétrica. Aqui uma ilustração de uma descarga elétrica da atmosfera. Notem que normalmente a descarga elétrica ela acontece das nuvens para a Terra, por isso que às vezes chama-se de terra, aterramento. Uma outra ilustração, foto, quer dizer, esse fenômeno natural tão corriqueiro que, aliás, existe uma diferença entre raio e trovão, que não é o objeto dessa aula, então só levantei a bola, se alguém quiser comentar, passa. Vamos lá, dando prosseguimento, uma coisa importante para a eletricidade é o estudo da estrutura atômica. Muitos vão perguntar, se questionar, vão indagar, falar que isso é uma parte de química. Sim, química e física elas são aliadas nas ciências exatas. A estrutura atômica, um átomo ele é composto pelo núcleo com prótons, como pode observar aí, e o próprio nome indica, sugere, próton é um elemento pertencente ao átomo que tem carga positiva. Nêutrons, como o próprio nome sugere, é um elemento presente no núcleo do átomo, ou seja, no núcleo atômico, com carga elétrica neutra, carga nula. E circulando o núcleo atômico, em volta do núcleo atômico, uma área chamada eletrosfera, estão os elétrons, com carga elétrica neutra. E a eletricidade vem justamente, é derivado de elétrons. As principais características do átomo: cada átomo é composto de um núcleo positivamente carregado e rodeado por elétrons negativamente carregados. Os elétrons de todos os átomos são idênticos, cada um deles possui a mesma quantidade de carga negativa e a mesma massa. Os prótons e nêutrons constituem um núcleo. Os prótons carregam consigo a mesma quantidade de carga positiva que os elétrons possuem de carga negativa. Os nêutrons não possuem carga elétrica, conforme foi falado anteriormente. Normalmente, os átomos possuem o mesmo número de prótons e elétrons, de modo que possuem carga elétrica líquida nula, ou seja, o átomo está neutro, então ele está eletricamente neutro. Exemplo, o modelo de um átomo de hélio. O átomo de hélio é representado por essa ilustração, em que ele tem 2 prótons e 2 elétrons. Isso é uma representação do modelo atômico do hélio com carga elétrica neutra. E a principal característica que caracteriza um átomo ser de hélio ou não é o número atômico. O número atômico é o número de prótons. Se ele tiver um próton, ele é um átomo de hidrogênio. Se ele tiver 2 prótons, ele é um átomo do hélio. O número de elétrons não muda o número o tipo do átomo, mas muda a carga do átomo. O núcleo atômico é formado por 2 prótons e 2 nêutrons. Os prótons positivamente carregados atraem os 2 elétrons negativamente carregados. A carga líquida desse átomo vale 0 e, portanto, este átomo está eletricamente neutro.
Os prótons e os elétrons são portadores de carga elétrica. Assim, a carga elementar, ou seja, a menor carga possível, é a carga de um elétron ou de um próton. Essa carga elementar, ela é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. A quantidade de carga elétrica de um corpo é dada pela expressão Q igual a M vezes E, ou seja, o número de elétrons vezes a carga do elétron. Notem o seguinte. Eu passo mudar aqui para botar o silêncio na minha caneta. O elétron, ele tem carga negativa. E essa carga é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Coulomb é a unidade de carga elétrica, assim como a unidade de distância é o metro, a unidade de carga elétrica é o coulomb, representado por essa letra C. O próton, ele tem carga positiva, então é mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Essa é a carga do elétron e do próton. Onde que é a quantidade de carga elétrica, é a carga elementar, ou seja, essa carga que nós vimos, e mais ou menos é o número de prótons ou elétrons em excesso. Então, vamos supor o seguinte. Esse cara aqui, ele tem 2 prótons. Esse cara aqui não, esse átomo de hélio. E tem 2 elétrons. Nós conhecemos a carga do próton, sabemos que a carga do próton é 2 vezes mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E a carga do elétron é 2 vezes menos, que a carga do elétron negativa, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Notem o seguinte, esse número aqui, ele é exatamente igual a esse. Só muda o quê? O sinal. Só muda o sinal do número. É como se nós tivéssemos aqui mais 2, mais menos 2. Ou seja, esse número, ele se cancela com esse. Então, a carga total desse átomo aqui é igual a 0. Logo, está eletricamente neutro. Ok? Vamos supor o seguinte. Remover o número de prótons e nêutrons do núcleo atômico é muito difícil. Se for removido, muda a característica do átomo. Ele deixa de ser um átomo de hélio, passa a ser um átomo de hidrogênio. Isso é chamado de fissão nuclear. Se você juntar 2 átomos, é chamado de fusão. Esse é um processo extremamente complicado, ocorre na natureza, não espontaneamente, sob altas pressões e temperaturas, mas é um processo extremamente complicado. No entanto, a remoção ou adição de elétrons é uma coisa bem mais natural e ocorre com bem mais frequência na natureza. E isso chama-se de condução elétrica, ok? Que já não é eletrostática, é eletrodinâmica. Veja bem, a eletrodinâmica é o movimento das cargas elétricas. Bom, mas desconsiderando a parte de eletrodinâmica, suponhamos o seguinte, um elétron é removido desse átomo. Aí o que vai acontecer? Vai ficar 2 prótons e um elétron. Qual é a nova carga para essa configuração? Esse átomo ele vai ter 2 prótons e somente um elétron. Então vai ficar 2 vezes mais 1,6 mais 10 a menos 19 mais a carga negativa do elétron, menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Acho que é 19. Então, vai ficar o seguinte,
vai ficar esse número aqui, mais vezes menos, dá menos. Menos esse número aqui. Notem que esse número aqui, ele é exatamente igual a esse. Só que ele está duplicado. É 2 vezes esse número. E esse número aqui é só uma vez ele. Então, é como se eu tivesse 2 laranjas menos uma laranja. 2 laranjas menos uma laranja dá uma laranja. Então, vai ficar mais 1,6 vezes 10 a menos 19. Esse é o número. Então, é a carga elétrica nessa nova configuração. Espero não ter assustado ninguém. Vamos aos nossos exemplos. Exemplo 1. Um átomo tem um elétron a mais que o número de prótons. Qual a quantidade de carga elétrica? Parecido com o exemplo que eu dei anteriormente, mas mais simplificado agora. Então, ele diz que um átomo tem um elétron a mais, ou seja, menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Qual a quantidade de carga elétrica? Dá que N é igual a 1. E quer saber o quê? Qual a quantidade de carga elétrica? Para calcular a quantidade de carga elétrica, vamos utilizar a equação que nós vimos, que é igual ao número de elétrons ou prótons vezes a carga elementar. Ok? A quantidade de carga elétrica é igual ao número, que é 1, vezes a carga elementar. Como é a carga do elétron? É menos 1,6 vezes 10 a menos 19. 1 vezes qualquer número é o próprio número. Logo, a quantidade de carga elétrica é igual a menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. É importante colocar a unidade da grandeza física, coulombs. Essa é a nossa resposta. Volte o vídeo e tente fazer esse exercício. Vamos para o exemplo 2. Um átomo tem 2 prótons, então já é dado uma informação relevante de cara. N é igual a 2. Só que ele diz prótons, então prótons, que é mais 1,6 vezes 10 a menos 19. Qual a quantidade de carga elétrica? Ele quer saber o quê? O procedimento é muito parecido com o anterior, que é igual a N vezes E, vezes a carga elementar. A quantidade de carga elétrica é 2, que é o número de prótons a mais, e a carga do próton, pode botar um Pzinho aqui também, tanto faz, mais 1,6 vezes 10 a menos 19. Aqui tem um pouco mais complicado agora, porque notem o seguinte, eu não consigo multiplicar 1,6 vezes 10 a menos 19. Por isso que eu mantenho assim. Assim como eu não consigo multiplicar 2 vezes 10 a menos 19. Eu manteria assim. No entanto, eu consigo multiplicar 2 vezes 1,6. 2 vezes 1,6 dá 3,2. E é uma multiplicação, está todo mundo se multiplicando aqui, apesar desse sinal de mais, é uma multiplicação, por isso que está entre parênteses. Então, nossa resposta seria Q é igual a 3,2 vezes 10 a menos 19 coulombs. Ok? Essa é a nossa resposta. Deve ter gente se perguntando, quando que eu multiplicaria o número com base 10? Se eu tivesse um número com base 10, 10 a menos 19, multiplicando com outro base 10, aí sim, eu usaria a propriedade de potenciação. Multiplicação de potências com a mesma base, eu mantenho a base, somos expoentes. Ok? Tem um videozinho no meu canal sobre as propriedades de potenciação. Se alguém tiver interesse, assistam. Então, a gente fica por aqui. Espero que tenham aproveitado a aula. Aproveitem, vejam a aula quantas vezes quiser. Usem e abusem, sem moderação.